Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma TCA3. Durante essa semana, estudaremos a produção de sementes de cafeína. Bom, a estruturação do Programa Nacional de Produção de Sementes e Mudas no país teve início com a criação da Lei Federal 6.507, de 19 de dezembro de 1977. Regulamentado pelo Decreto 81.771, de 7 de junho de 1978, que institui os sistemas de produção de sementes e mudas certificadas e fiscalizadas. Isso, para quem trabalha a nível de produção, é uma conquista, fazendo com que plantas de melhor qualidade sejam produzidas. Os produtores registrados e credenciados para a produção de sementes e ou mudas fiscalizadas têm suas lavouras ou viveiros inspecionados pelo órgão responsável pela inspeção de produção, objetivando a verificação do estado de sanidade, pureza varietal, que é a qualidade genética da muda, e demais fatores constantes dos padrões de lavouras e mudas. Aqui no estado de Minas Gerais, quem faz a fiscalização é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas possui várias funções, tais como o Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM, o Registro Nacional de Cultivares, o RNC, produção, certificação, análise, comercialização e utilização de sementes e mudas, como também fiscalização de todas essas etapas, cabendo ao próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixar os valores e formas de arrecadação. O produtor que tiver inscrito no RENASEM terá responsabilidade na produção, zelando pelo controle da identidade e qualidade das sementes e mudas. Estas deverão ser identificadas como semente de ou muda de, acrescida do nome comum da espécie, cultivar ou clone. No caso do coffee arábica, nós não temos clones, né? Apenas a espécie e as diferentes cultivares, como Mundo Novo, Catuai, Acaiá, Catucaí, entre outras. Aqui nós temos uma produção de sementes, né? Esse rótulo aqui é da Ipamig, são as fazendas da Ipamig que produzem e comercializam as sementes de cafeeiro. E nós podemos observar as diferentes cultivares, né, presentes nelas. Bom, e como que essas cultivares de coffee arábica são preparadas como sementes? Então, nós vamos estudar aqui o preparo e a conservação destas sementes. Então, para a obtenção das sementes, de acordo com a legislação vigente, a área tem que ter no máximo 10 hectares. Ou seja, se eu tiver uma área acima de 10 hectares, eu tenho que trabalhar em outro talhão. Uma única cultivar no talhão. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma catuai, eu vou utilizar apenas uma catuai. Um mundo novo, apenas um mundo novo. Então, dentro de um mesmo talhão, para produção de sementes, eu não posso misturar cultivares. Mas por que disso? Então, vale a pena lembrar um pouquinho lá da morfologia do cafeeiro, para nós entendermos que o coffee arábica, ele é uma planta preferencialmente autógama, porém ele tem de 5 a 12% de fecundação cruzada. Então, se eu misturo cultivares, eu corro um sério risco de ter contaminação genética de uma cultivar para outra, né? Tendo sérios problemas na produção de sementes. O espaçamento entre as cultivares, hoje exigido por lei, é de 4 metros em áreas de produção. E aqui nós vamos respeitar duas áreas de bordadura. Então, aqui um talhão, simulei um talhão, né? Com as plantinhas aqui de café. Ao redor do talhão inteirinho, duas linhas, elas vão ser de bordaduras. Ah, mas eu não vou aproveitar? Claro que sim. Essas plantas, elas são colhidas para grãos, né? E aqui no centro, essas plantas são colhidas para semente. Ou seja, a área central aqui de colheita de sementes. Aqui eu estou
simulei uma área, né, com 4 talhões diferentes, um talhão de um catuai vermelho, um do catuai amarelo, um do mundo novo e um do catuai vermelho. Nós podemos observar aqui que todos os talhões terão que ter duas fileiras, né, duas linhas aqui de bordadura e a distância entre os talhões tem que ser de 4 metros. Por que esses 4 metros? Para evitar que tenha contaminação genética, ou seja, que o grão de pólen, por exemplo, de um catuai vermelho, não atinja aqui o mundo novo. Por isso, esses 4 metros, obrigatoriamente, eles têm que ser respeitados, né? De acordo com a legislação vigente. A distância entre os talhões, ela deve ser obedecida com o objetivo de não haver cruzamento entre as cultivares. Lembrando que o cafeiro é uma planta preferencialmente autógama, ou seja, apresenta de 5 a 12% de fecundação cruzada. A colheita, ela deve ser evitando-se os frutos. Bom, em primeiro lugar, só colher fruto cereja, né? O único fruto a ser colhido vai ser o cereja. O porquê? Porque ele é fácil de ser descascado e o fruto está no máximo de desenvolvimento das sementes. Então, a colheita ela deve ser feita evitando-se os frutos das pontas dos ramos plagiotrópicos, das últimas 3 a 4 rosetas, também da ponteira do terço superior do cafeeiro. Por que disso? Porque geralmente os frutos nessas pontas, né, da planta, eles têm um tamanho menor, né, o que prejudicaria a reserva das sementes para o desenvolvimento das mudas. A origem da lavoura para a produção de sementes deverá ser comprovada por nota fiscal ou laudo técnico emitido pelo responsável técnico, chamado também de RT. Aqui a gente pode observar, né, a colheita de uma planta aí totalmente cereja, né? Para o sistema de produção de sementes atualmente usado, são colhidos frutos no estágio cereja, por se encontrarem próximos ao ponto de maturação fisiológica, é no estado entre verdicana a cereja, ou seja, 220 dias após a fecundação das flores. Lembrando que o cafeeiro ele apresenta uma fecundação logo após a fecundação, um desenvolvimento muito lento dos seus frutos, né? Se a gente for pensar que o feijão nasce, cresce, reproduz, né, e é colhido em 90 dias, quando compara, a gente assusta um pouquinho. 220 dias para a formação do fruto até chegar ao ponto cereja. O município de Muzambinho, como é um município de clima mais ameno, esse período, gente, é aproximadamente esse número de dias mesmo. Bom, após a colheita, os frutos eles são descascados, ou seja, é retirado o exocarpo. Nós temos hoje disponível um descascador para semente, aonde a rotação por minuto dele, ou seja, o RPM, é menor, o que não danifica o embrião. Após a retirada da casca do fruto, as sementes são desmuciladas, né? E na desmucilagem que nós chamamos biológica. Ou seja, as sementes ficam imersas em água por 24 horas. Na verdade, o que acontece? A mucilagem, ela é extremamente rica em açúcar e todas as vezes que nós temos uma estrutura rica em açúcar e nós colocamos, né, imersa em água, ou seja, de molho em água, a tendência é do açúcar sair daquela superfície e ir para a água, né? Então, as sementes, elas são, logo em seguida, elas são lavadas em água corrente. Aqui nós podemos observar um tanque de degomagem, né, como ele é chamado, ou seja, um tanque de desmucilagem biológica, aonde essas sementes já descascadas, né, elas ficarão por 24 horas, em seguida elas serão lavadas em água corrente. E na verdade, a gente tem disponível no mercado, aqui sem querer fazer propaganda pinhalense, né? Mas o desmucilador mecânico, que faz a desmucilagem mecânica. Na verdade, nós não recomendamos para semente, apenas para grãos que vão ser comercializados com essa finalidade,
porque a desmuciladora, ela funciona como se fosse uma centrífuga, né? Então, ela trabalha com alta rotação por minuto. E essa alta rotação por minuto, ela danifica o embrião. Por isso que ela não é utilizada. Por isso que nós usamos a desmucilagem biológica. Então, após lavadas, as sementes são secas à sombra, com o objetivo de não danificar o embrião devido às elevadas temperaturas. Por quê? Porque o embrião, gente, é a estrutura viva da semente. Ele não pode sofrer nenhum dano, nem físico, nem por temperatura. E a porcentagem de umidade para sementes, elas variam entre 15 a 20% para armazenamento. Eu gosto de trabalhar com ela 15%. Eu acho que diminui o risco de incidência de fungos, principalmente. Aqui nós temos uma embalagem, né, das sementes da Epamic, né? Bom, pessoal, nós observamos então a produção de sementes, como que a semente é produzida, né? Totalmente de acordo com a legislação vigente. E até a próxima aula. Muito obrigada!